Bom, bem-vindo ao Instituto Auler, um lugar de conhecimento e autoconhecimento. Eu me chamo Tatiana Auler e estou aqui para bater um papo sobre as suas virtudes e forças de caráter. Estamos aqui fazendo uma jornada, tá? São 24 virtudes e forças de caráter e a gente está passando pela virtude da sabedoria, da humanidade, da justiça, da moderação, da coragem e da transcendência, dividindo em 6 partes. Então eu já fiz a parte 1, que é a sabedoria, 2, humanidade, e a 3, que é a da justiça. Tô com a minha colinha ali para variar. E vamos fazer hoje a parte 4, que é da moderação, tá? Depois vem a coragem e a transcendência. Serão 6 partes, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que são virtudes e forças de caráter, até para você poder ter uma introdução sobre esse tema e entender como que ele pode te favorecer aí no seu dia a dia, tá? Então, virtudes e forças de caráter. A gente está muito acostumado a ouvir as pessoas falarem, né? Qual é a sua virtude? Qual é a sua melhor virtude? São 24 forças que a gente tem. Mas será que a gente utiliza todas elas? Que a gente tem, a gente tem. Isso daí eu sei que a gente tem. Porque fizeram estudos científicos por vários lugares nos 4 cantos do mundo e entenderam que essas 24 forças, elas são presentes em todas as pessoas. Só que algumas pessoas, elas conseguem utilizar mais virtudes e forças de caráter, outras menos. Tem até um site, eu vou deixar o link aqui para vocês, sobre virtudes, o teste sobre virtudes e forças de caráter que vocês podem fazer. O site se chama VIA, tá? Ele é gratuito e lá você vai ter a hierarquia das suas melhores forças e as forças que você precisa, as suas virtudes que você precisa exercitar mais, tá? É um bom exercício. Por quê? Porque às vezes a gente entende que algumas coisas que não funcionam na nossa vida dependem de desenvolver alguma virtude. Por exemplo, tá? A virtude da perseverança. Às vezes a gente se queixa que a gente não consegue fazer nada direito, que as coisas ficam no meio do caminho, que a gente começa uma coisa e desiste, né? E daqui a pouco larga tudo de novo, e tem uma ideia maravilhosa e abandona. E isso tem a ver com a virtude da perseverança, você perseverar ali em direção ao seu objetivo. Então fica aí a dica para você fazer o teste. As 5 forças que vão aparecer em primeiro lugar são as forças que você utiliza sem fazer esforço nenhum. As 5 últimas forças que aparecerem no seu teste, que você vai receber um PDF por e-mail, são as forças que você mais precisa exercitar, tá? Então, quando você olhar as suas últimas forças, você vai, entendi por que algumas coisas eu não consigo fazer na minha vida, por que eu me atrapalho, né, em algumas outras, porque está faltando desenvolver essa e essa virtude. Ah, Tati, mas será que a gente já não nasce, né, com a virtude desenvolvida? E se a gente não tem a virtude, é impossível de desenvolver? Não, se você perceber no seu ambiente familiar, você vai notar que existe um treinamento para algumas virtudes suas. Por exemplo, hoje a gente vai falar da virtude do perdão, da humildade, da prudência, do autocontrole. Vamos supor que dentro da sua família, os seus pais ou quem te educou, tem essas virtudes bem presentes. Então eles vão te ensinar isso na vida. Minha filha, meu filho, né? Perdoa. E você vai crescendo ouvindo aquilo. Mas pode ser que uma outra virtude, por exemplo, da criatividade, né? Na hora que você vai exercitar ela na sua infância, no momento que a gente tem um olhar muito lúdico para a vida, os seus pais eles não sejam tão criativos e eles não deem muita atenção à sua criatividade. Aí você não desenvolve, aí você não treina essa virtude e acaba atrofiando ela. Mas é possível desenvolver, tá? Totalmente. É treino, a gente tem que treinar. Eu gosto da ideia da gente ter o treino de uma virtude por dia, por exemplo, né? Você vai lá na tabelinha que está disponível no Google, é só escrever virtudes e forças de caráter. Olha uma virtude e fala, nossa, hoje eu vou treinar essa aqui, né? Vamos ver como é que eu me saio com essa virtude na minha vida. Então vamos começar hoje, acabei dando uma introdução aqui para você, vamos começar hoje a falar sobre a 4ª coluna da tabela da virtudes e forças de caráter, que tem a ver com a moderação. A moderação, né? Só de falar essa palavra,
Já dá pra gente entender um pouquinho o que essa coluninha aí que parece fácil, mas é difícil, vai ensinar pra gente. Moderação. O quanto que a gente age por impulso nas nossas vidas, toma decisões impulsivas, fala sem pensar, né? Quanto a gente acaba agindo e não consegue ter essa moderação, ponderar o nosso movimento, né? Pensar, repensar, por exemplo, o julgamento. Às vezes a gente julga muito, né, uma outra pessoa e a gente acaba não tendo essa moderação do será que sou só eu que tô certo? Será que a outra pessoa também não tem alguma coisa ali que ela tá me dizendo que eu posso aprender? Então, moderação. Modera aí, né? Modera aí, calma aí. Vamos encontrar um equilíbrio entre o que você tá querendo fazer e um outro extremo dessa possibilidade, né? Um equilíbrio aí pra gente poder entender como a moderação pode estar presente na sua vida. Então, vamos começar pelo perdão. Bom, perdão, perdoar, eu sempre achei uma virtude muito complexa, tá? Algumas pessoas conseguem muito facilmente, porque já tem um treino interno, como eu falei, já vem de uma família, né? Onde acabam lidando mais com a ideia do perdão, mas é uma virtude para mim muito complexa. Por quê? Porque quando a gente fala em perdoar, a gente está falando assim de perdoar alguém que nos fez um mal ou fez mal a alguém que a gente ama, né? E aí a gente já esbarra numa sensação assim muito esquisita, né? Que primeiro, quando aquela pessoa faz um mal a gente, qual é a emoção que é despertada? A gente fica com raiva, né? A gente fica triste, fica chateado, a gente quer reivindicar a nossa justiça, os nossos direitos, né? A gente quer dar o troco, a gente quer se vingar, né? É uma sensação assim muito ruim quando alguém faz mal a gente. Mas pode ser que nós sendo seres humanos, também tenhamos que perdoar o outro e sermos perdoados também, né? Porque com certeza a gente já fez mal a alguém. Existe a diferença de um mal intencional e um erro que a gente possa ter cometido, né? O agir de má fé. Quando eu estou agindo de má fé, eu estou com um mal intencional ao outro. Muito feio isso, né? Mas a gente erra. Pode ser que você não esteja aí agindo de má fé, mas errou, né? Errou e quem tá ali, quem foi atingido, seria muito bom que pudesse te perdoar. Assim como é muito bom que você possa perdoar o outro. Tá, mas vamos entender do que se trata o perdão. Tem pessoas que perguntam, Tati, mas perdoar o outro, eu não vou ser conivente com aquilo que o outro, né, fez? Eu não vou dizer para o outro, tá tudo bem o que você fez comigo? Não, não é isso. Você pode não concordar com o que o outro fez, deixar muito claro isso para o outro, colocar todos os seus limites, né? Limites claros. Olha, eu não gostei do que você fez, não foi bom. Você pode até romper com essa pessoa, dizer para essa pessoa, olha, para mim chegou num limite que eu realmente eu não quero mais ter contato com você porque tá me fazendo muito mal, mas ok, eu te perdoo. Ou seja, eu libero essa dor que o outro me causou de dentro de mim. Às vezes a gente fica tentando entender o porquê que aquela pessoa fez aquele mal, né? Por que aquela pessoa teve aquela atitude. E uma fala que ajuda, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma fala assim que dá raiva para algumas pessoas, é assim: o outro fez aquilo porque ele não soube fazer diferente. Eu entendo, se alguém faz alguma coisa comigo, com alguém que eu amo, o outro não soube fazer diferente, eu ia querer esganar. Falar assim, como assim? Não soube fazer diferente, né? Por que não fez diferente? Por que não fez uma coisa boa em vez de fazer algo ruim? Bom, mas tem um para quê dessa frase existir. E às vezes é um pouco difícil de aceitar, mas existe aí um lugar muito interessante para a gente pensar sobre ela. Quando a gente fala, a pessoa ela fez isso, ela não podia fazer diferente, quer dizer que a ignorância dela só permitiu que ela fosse até ali. Né? A pessoa pode ser tão ignorante de uma empatia, ser ignorante dos valores, ignorar, né? Eu ignoro, eu não entro em contato com aquilo, eu sou ignorante daquele assunto, daquele tema, daquele valor. Ela pode ser tão ignorante de determinados valores, assuntos, enfim,
que ela, naquele momento, ela não consegue fazer para além daquilo, né? Vamos supor, uma família disfuncional, onde todas as brigas, né, os conflitos eram resolvidos com muito xingamento, com quebrando coisa, né? Assim, uma forma muito ruim de se resolver as coisas. Aí essa pessoa, ela aprendeu desse jeito, ela não sabe fazer de outro jeito. Aí você tá ali, você conhece a pessoa, tá? Você tá no meio de uma discussão com ela e ela começa a quebrar tudo, tá, não sei o quê. Aí você olha para aquilo e você fala assim, meu Deus, acabei de comprar essa televisão, você quebrou, né? Assim, como assim? Você tá quebrando minha casa inteira. É um mal que ela tá te fazendo. De fato, você pode, mais uma vez, dizer tchau, dar limite, né? Falar, olha, vamos romper. Você pode simplesmente nunca mais ver aquela pessoa na sua vida. Mas trazer um entendimento para você, para conseguir perdoar, né? Por exemplo, poxa, eu entendendo a história dessa pessoa, faz sentido, né? Ela só sabe reagir assim a uma briga. Ela não sabe fazer de outro jeito, né? Ela não tem uma habilidade de comunicação, ela não consegue ali, por exemplo, articular um pensamento, né? Toda vez que ela fica nervosa, ela faz a mesma coisa que o pai ou a mãe fazia, né? Briga, grita, joga tudo no chão, é uma reprodução. E aí é mais fácil, não que seja assim, leve, né? Mas é mais fácil você ter uma compreensão e entender, poxa, tá vendo? Né? Aquela pessoa, ela não podia fazer diferente, porque se ela só aprendeu desse jeito, é desse jeito que ela vai reproduzir. Se ela aprender de uma maneira nova, aí tudo bem, aí ela vai começar a reproduzir de uma nova maneira. Mas se ela aprendeu desse jeito, ela vai continuar reproduzindo assim. Então, mais uma vez, assim, falando sobre a virtude do perdão, né? Eu trouxe a consciência aqui, a frase, mas a pessoa só podia fazer daquele jeito. Se ela fez assim é porque só assim ela pode fazer. E estou trazendo o pensamento de que existe um limite de sabedoria, de aprendizado, que o outro, de valores, que o outro pode ter, que ele acaba agindo de acordo com aquilo, que de fato ele entende, sabe, que pode ser longe de uma ética, né? E você olha e fala, essa pessoa não foi ética com várias outras, por que eu acho que ela seria ética comigo também? Não vai ser, né? Porque isso está dentro dela, ela funciona dessa maneira. Então, ok, ela só sabe agir assim, mas eu me protejo e me afasto. Então, esse é um tipo de perdão, tá? Uma forma, uma forma de perdoar. Uma outra forma, tá? Eu quero perdoar, mas ainda quero estar com aquela pessoa do meu lado, né? Eu quero continuar com ela, quero passar por cima da dor que ela me causou. Ok, né? Eu posso olhar para a pessoa, dar limite para ela, dizer, olha, o que você fez não foi legal, não gostei, para mim aqui, né, é um marco, olha, se passar disso de novo, para mim não vai dar certo. Mas ok, né? Eu vou te perdoar. Ou seja, eu vou liberar você dos meus julgamentos, vou liberar você da minha raiva, vou liberar você da minha tristeza, eu vou liberar você de dentro de mim, vou te perdoar e vou abrir um novo espaço, né? E nesse novo espaço eu vou permitir que você entre, mas de uma maneira diferente. Você não vai poder entrar do mesmo jeito. Você só vai poder entrar de uma maneira diferente. Então, uma outra forma de perdoar, né? Uma forma onde eu considero que a pessoa possa continuar ali do meu lado, ela pode estar presente na minha vida e eu estou abrindo espaço no meu coração para que, se ela tiver condições de fazer diferente, que ela possa ocupar novamente esse espaço, que estará livre de todos os meus julgamentos, raiva, tristeza. Não é fácil não, hein, gente? Tô falando aqui, mas eu sei que não é fácil. Mas está livre aqui de todo julgamento, tristeza, tá? Para que ela ocupe esse espaço de uma maneira mais tranquila, tá? Então, perdoar é uma virtude muito boa, independente da maneira que seja. Pode ser alguém que já partiu para uma outra dimensão, que está do seu lado, amigo, né, namorado, namorada, enfim, não importa quem seja. Se você consegue liberar o mal que essa pessoa te fez de dentro de você, você vai ter um ganho muito grande e eu acredito que isso seja muito valioso para a nossa vida. O contrário do perdão seria o rancor, né? Então, se você é uma pessoa rancorosa, eu acho que você é uma grande candidata a aprender a perdoar.
né? Porque não é saudável viver com rancor, não é bom, sabe? A gente ter aquela sensação de que, meu Deus, né? Eu odeio aquela pessoa porque ela fez isso, ficar remoendo aquela dor que o outro causou na gente, não é bom, porque se isso acontece, isso vai acontecendo na sua vida, né? Esse rancor. Nossa, com certeza aí você vai aumentar seu cortisol, vai ficar doente, assim, deixa o outro pra lá, é melhor liberar o outro de dentro de você do que ficar com esse mal que ele te causou, te consumindo o resto da vida, tá? Então, perdoar, né? Perdoar é liberar o mal que o outro fez a mim de dentro de mim, tá? Então, fica a dica dessa virtude aí, que é uma virtude, pra mim, uma das mais difíceis de colocar em prática, tá? Eu acho muito difícil. Mas a gente tá em treinamento, né? Então, vamos treinar aqui. Aproveitando que a gente tá na terra, né? Vamos treinar essa virtude e aprender a perdoar os coleguinhas. Aí a gente vai para uma outra virtude, que é a virtude da humildade, tá? Essa virtude a gente está dentro da categoria moderação, e a virtude da humildade é uma sabedoria que eu acredito que seja um pouco, até bem mais fácil que o perdão, e ela nos ajuda muito no aprendizado da vida, né? Eu acho interessante a virtude da humildade, porque a gente tem um modelo de funcionamento tão defensivo, né? A gente se defende tanto, quer se proteger tanto, se sente, né, atacado, não se coloca vulnerável. Estamos tão armados, né, diante do mundo, que muitas vezes a gente pode se colocar como dono da verdade. Eu sei, você não sabe de nada, né? Ou quando o outro vem falar alguma coisa, eu já olho para o outro com um olhar meio julgador, né? Julgando esse outro, tentando entender ali, né? O que essa pessoa está falando, né? O que ela está querendo dizer para mim. E a humildade, ela vai ajudar a gente na moderação entre a minha verdade e a verdade do outro. Vai ajudar a gente a baixar a cabeça um pouquinho, sabe? Não ser tão nariz em pé e olhar para as outras pessoas como se a gente sempre soubesse mais do que o outro. Mesmo que seja um ancião, mesmo que seja uma criança, até mesmo um cachorrinho, né? Um animalzinho, a natureza, todas as possibilidades de ensinamentos, elas estão por aí. E a humildade faz com que a gente se torne um com o outro. É como se a gente pudesse colocar os nossos corações na mesma altura, né? Entender que cada um tem o seu valor, cada um tem o seu aprendizado. Eu me lembro uma vez que eu atendi um menino que estava estudando para vestibular, enfim, e ele estava muito tenso e pedindo ajuda para o pai dele para ter um professor particular, para ter aula de química, física, acho que umas 3 matérias, química, física e matemática, por exemplo, tá? Exemplo, tá? E aí eu tive um atendimento, eu tive uma conversa com o pai, e o pai diz assim, mas ele não precisa de professor, ele tem que se esforçar para poder saber tudo, porque ele tem que entender, porque na escola, eu já pago a escola, tá? E veio assim, e eu pude conversar com ele, eu falei, olha que bonito que o seu filho está fazendo, né? Ele está sendo humilde, ele está pedindo ajuda, ele está falando, sozinho eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu preciso de alguém para me ajudar a fazer esse estudo, enfim, esse movimento. E o pai ali numa arrogância muito grande, dizendo, não, ele tem que se esforçar mais. E quem disse que pedir ajuda não é esforço? A gente não está deixando para o outro fazer, a gente está pedindo uma ajuda, é um apoio, né? Eu lembro sempre daquele pé, sabe? Eu não sei aí você como é que fala, mas aqui na minha terrinha era assim, dá um pé, né? Que é quando a pessoa bota a mão, você bota o pé e ela te joga para cima. Ela faz força para poder pular, para poder subir, ela faz o movimento dela, mas ela tem uma ajuda. E esse pai, eu me lembro que ele era, enfim, né, tinha um cargo alto e tal, não sei o que, uma pessoa muito inteligente. E eu perguntei para ele, eu falei, olha, mas a sua jornada você só conseguiu chegar até aqui porque você teve bons professores também, né? Você teve quem te ensinasse, os seus pais te ensinaram. A gente está nessa terra numa proposta de uma grande troca em relação às outras pessoas, às sabedorias. Todos nós temos algo para ensinar uns para os outros.
Se a gente parte do princípio que o outro não sabe, que o outro não consegue, que o outro não dá conta, que o outro é ignorante, a gente se coloca numa arrogância tão grande que a gente não consegue estabelecer uma relação saudável com o outro. Porque essa arrogância vai separar a gente do outro, né? A gente não vai conseguir ter uma vulnerabilidade, demonstrar uma vulnerabilidade para que o outro se aproxime do nosso coração. Porque a arrogância distancia a gente do coração um do outro. E a humildade, ela aproxima a gente dos nossos corações, do coração um do outro. Então vamos tentar aí fazer com que essa virtude da humildade ela possa ser cada vez mais treinada na nossa sociedade, né? No nosso dia a dia, com os nossos familiares, tentar parar de falar eu sei, não eu sei, não eu sei. Tudo bem que possa ser até um vício de linguagem, mas a gente sabe que muitas vezes o que acontece é que o outro está falando alguma coisa e você fala eu sei, aí o outro fala, você sabe, então nem preciso te falar, né? Já que você já sabe, né? Então nem preciso te falar. Então é importante aí a gente poder exercitar essa virtude da humildade, tá? Então considere que o outro pode saber alguma coisa, que pode te ajudar, que você pode pedir ajuda sim, você não é fraca, frágil, né? Se você pedir ajuda para alguém, pelo contrário, o exercício da coragem de pedir ajuda ele é muito importante, a gente tem humildade para pedir ajuda para outra pessoa, é muito importante e aproxima a gente do outro e faz com que as nossas relações sejam mais inteiras, integradas, isso é muito bom. Bom, vamos para outra virtude, essas duas últimas virtudes, que é a prudência e o autocontrole, elas são, essas assim, são também, todas são importantes, né? Mas essas são demais de importantes também. Prudência, né? Prudência, eu acho que quando a gente fala a palavra prudência, a gente pode entender no nosso dia a dia, trocando a palavrinha por calma, né? Calma, a gente fala muito assim, calma, o que eu preciso fazer? Calma. Ou quando você percebe alguém agitado, né, já indo fazer alguma coisa, correndo, eu quero isso, eu quero aquilo, muito no impulso, você fala, calma, respira, calma. Quando a gente faz esse movimento, quando a gente propõe né, que a gente faz, não, calma, espera, a gente está se colocando na virtude da prudência. Ter prudência é agir pensando. Muitas vezes a gente age sem pensar, né? Então ter prudência é agir pensando o quanto que você pode, na sua vida, entender que se você pensa, elabora o seu pensamento. Por exemplo, antes de uma conversa, né? Antes de uma reunião, se você, antes de uma prova, você se cuida, por exemplo, tem uma prova para fazer amanhã, aí no dia anterior eu tenho um aniversário, aí eu vou no aniversário, né? Saio, fico até de madrugada e tal, e no dia seguinte eu vou fazer a prova, meu cérebro com certeza vai estar cansado, e ele não vai dar o melhor dele, vai ter sim consequências, mesmo que o conhecimento já tenha sido aprendido. Se você está com o cérebro cansado, você vai ter um prejuízo cognitivo na hora de você executar ali a sua prova. Então, no dia anterior, você tem que ter prudência, né? Calma, né? Eu quero ir para o aniversário, então eu vou, mas eu não vou ficar a noite inteira. Eu vou só dar um beijinho na pessoa, né? Uma prudência, sabe? Um lugar onde você consegue, entre o pensar e o agir, ter essa moderação. Entender qual é o melhor momento, qual é a situação mais favorável para você escolher, né? Quais são as palavras, os argumentos melhores. Então, calma, em vez de sair teclando para o outro, né? Dizendo para o outro, calma, prudência, né? Presta atenção no que você vai falar, presta atenção no que você vai fazer, respira um pouco mais, você não precisa correr tanto nessa vida, né? Essa correria da vida, ela não é saudável. Vamos combinar que a gente já corre demais, a internet deixa a gente super acelerado, não é saudável a gente viver correndo. É legal que a gente desacelere, né? Faça um movimento de ir mais devagar, não é lento, não é parar, mas ir num ritmo que a gente possa ir decidindo e tendo as tomadas de decisões, né, da nossa vida, fazendo as nossas escolhas, com prudência. Tenho certeza que se você exercitar essa virtude,
colocá-la em prática, as suas decisões, suas escolhas, elas vão ser muito mais assertivas, tá? Então vamos aqui para nossa última, que é autocontrole. Autocontrole, realmente essa muitas pessoas precisam exercitar. Bom, o melhor exemplo que eu tenho para o exercício, para observação dessa virtude quando ela não está trabalhada na pessoa, é o trânsito, né? No trânsito parece que as pessoas perdem muito o autocontrole. Elas buzinam, elas xingam, elas falam um monte de coisa, como se uma outra pessoa não estivesse ouvindo, como se ela não pudesse correr um risco, né, de estar falando aquilo para alguém, né, que possa estar um pouco mais comprometido e, sei lá, né, fazer alguma coisa que não seja legal. Então, o autocontrole, ele fala muito sobre o nosso comportamento. Por exemplo, se você tem um pico de ansiedade, pode ser que você queira, sei lá, tacar um doce na geladeira, né, ter uma compulsão alimentar. E você sabe que comer demais, comer além, não é saudável para você. Então, olha que interessante. Se nesse momento que você tem uma ansiedade, você tem uma ação compulsória, né? Ou então compulsiva, ou então uma compra, você vai comprar ou vai beber, você saiu do seu controle. Você perdeu o controle sobre você mesmo. Isso que é interessante, né? Da gente observar autocontrole. O quanto que eu consigo me controlar nas minhas ações. As minhas ações, o meu comportamento depende do meu autocontrole, né? Então, toda ação que eu tenho, ela precisa ser minimamente, ela é pensada, sabe? Não precisa nem ser elaborada, porque elaborar às vezes demora muito tempo, mas ela precisa ser minimamente pensada. Então eu tô aqui, ou eu tô triste, ou eu tô com raiva, enfim. Qualquer emoção, quando ela toma a gente, ela propõe uma ação no comportamento. Então, se eu tenho uma emoção, logo o meu corpo vai agir, ele vai se colocar no movimento, tá? Então, nesse movimento que eu vou fazer, se eu minimamente eu não penso, eu posso ter aí ações muito ruins, que podem me prejudicar, né? E podem prejudicar, obviamente, uma outra pessoa. Então, o autocontrole é uma reflexão importante, interessante, do quanto que você tem um controle sobre você mesmo, né? É autocontrole. Aí, se você parar para pensar, vou colocar um outro exemplo, tá? A procrastinação, né? Se você parar para pensar, a procrastinação é uma falta de controle que você está tendo sobre você. Você vai, fica, não faz nada, né? Simplesmente ali deixa a vida correr, não faz o que tem que ser feito, porque não tá tendo um autocontrole. Então, o autocontrole seria, eu percebo que eu tô procrastinando, eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer, e aí eu vou no autocontrole, eu falo, calma aí, se eu tenho isso para fazer, eu não vou ficar aqui deitado no celular, enfim, né? Eu vou levantar e vou agir. Isso é um autocontrole, é você ter domínio sobre o seu comportamento. Agora, isso inclui também o domínio sobre o seu pensamento, né? Se a gente tem um pensamento disfuncional, muito acelerado, que a gente não consegue aí ter um controle sobre ele, isso significa que as nossas emoções podem ficar igual a uma montanha-russa. Porque se o meu pensamento ele não tem não é um pensamento linear, né? Se ele é confuso, bagunçado e intenso, as minhas emoções provavelmente serão confusas, bagunçadas e intensas também. Então, olha que importante é a gente ter o autocontrole do pensamento. Hoje, por exemplo, eu me peguei nesse movimento. Eu estava caminhando, eu estava indo para a academia, né? E aí eu estava caminhando ali, normal, enfim, né? Andando. Daqui a pouco eu vi que eu estava pensando um monte de coisa chata. Eu falei, gente, por que eu tô pensando nesse negócio? Eu falei, não quero pensar isso não, vai, troca esse pensamento. Aí comecei a pensar na próxima viagem que eu quero fazer. Falei, muito melhor. Vou ficar pensando, elaborando esse pensamento chato aqui, não quero não. Deixa eu ir para um outro lugar no meu pensamento, porque isso é possível da gente fazer, de articular um novo pensamento, gerenciar e direcionar para um novo pensamento. Falei, deixa eu mudar essa playlist aqui, que aquela ali tá muito chata, né? Deixa eu ir para uma próxima. Então, essa é a virtude do autocontrole, tá? Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários.
Você pode sugerir um tema também que seja do seu interesse e, obviamente, com humildade, se eu souber, eu falo aqui para vocês. Se não, eu posso até convidar uma pessoa para falar junto com a gente. E também quero deixar o convite para que vocês assistam a parte 5, que fala sobre coragem, tá? Dentro de coragem a gente tem bravura, integridade, perseverança, até dei uma palhinha já no início, e vitalidade. Então, se você tá se sentindo meio fraquinho aí, né, sem força para agir, vem comigo no próximo vídeo, na parte 5, tem a 5 e tem a 6, tá? Que a gente vai bater um papo sobre esse tema, tá bom? Adorei estar aqui mais uma vez com vocês. Você pode me seguir no canal, já ativar esse sininho aí para poder receber os novos vídeos que vão sair por aqui. Eu vou ficando por aqui, sair por aqui, ficando por aqui. Meio redundante, mas até a próxima. Um beijo.